Então vamos lá, né? No nosso último encontro, né, a gente terminou falando aqui da questão do parentesco, né, da parte das espécies de parentesco e de filiação, mas é interessante que a gente dê continuidade. Bom dia, Ine. A gente dê continuidade a isso, porque tem algumas coisas bem interessantes ainda para se discutir dentro da figura da filiação, né? E o que nós temos para hoje aqui é justamente a figura do reconhecimento dos filhos, né? Veja o seguinte, o código de 16, como eu tinha dito para vocês, eles faziam uma distinção bem forte entre os filhos havidos dentro do casamento e os filhos havidos fora do casamento, né? A gente viu aqui que os filhos dentro que surgiam na relação matrimonial eram considerados filhos legítimos, e os filhos havidos fora do casamento, os filhos ilegítimos. E sendo filho ilegítimo, poderia ser o filho natural ou poderia ser o filho espúrio, né? O filho natural poderia ser legitimado se os pais, né, não tivessem nenhum impedimento para o matrimônio e depois eles contraíssem o matrimônio, aí se legitimava o filho. Mas os filhos espúrios, em nenhuma hipótese, poderiam ser considerados como filhos legítimos ou até legitimados, né? Porque efetivamente eles eram nascidos decorrentes de uma relação que impossibilitaria o casamento ou a sua descendência oriunda da figura do matrimônio, né? Aí nós tínhamos os filhos espúrios, os filhos incestuosos, os filhos adulterinos e os filhos adotivos. Esses, efetivamente, só teriam algum direito patrimonial dos seus pais se eles fossem beneficiados em testamento, né? Porque, de forma legítima, eles não poderiam herdar. Então, essa era uma consequência nefasta que a gente tinha na distinção entre os filhos havidos no casamento e fora do casamento. Né? Só que a Constituição de 88, no artigo 227, parágrafo 6º, ele simplesmente modificou esse pensamento e determinou a isonomia entre os filhos. Então, pouco importa hoje a forma com que o filho surge na vida da pessoa. Filho é filho, independentemente da forma com que ele surge na vida da pessoa. Pode ser filho incestuoso, pode ser adulterino, pode ser filho adotivo, pode ser filho decorrente de casamento, decorrente de união estável, né? Pode ser hoje um filho socioafetivo. Então, pouco importa a forma com que essa criança, com que esse filho entre na vida da pessoa. Sendo uma vez considerada filho, esse filho vai ter todos os direitos decorrentes da filiação, né? Agora, veja que a gente tem alguns artigos interessantes no Código Civil ainda hoje, que praticamente ele fez o legislador de 2002, ele fez uma cópia do Código Civil de 16 com algumas melhorias, com alguns acréscimos. Né? Veja aqui o que diz o artigo 1596 do Código Civil. A partir daqui, os filhos, havidos ou não da relação de casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Ou seja, o legislador, no artigo 1596, praticamente copiou o artigo 227, parágrafo 6º da Constituição. Beleza? Colocando aqui a isonomia filial também dentro do Código Civil. Mas veja aqui o que diz o 1597. Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos. Aí veja, qual é a necessidade do legislador ter colocado isso daqui? É uma cópia praticamente do Código de 16, com algumas alterações, a gente vai falar sobre aqui, mas veja que ele ainda dá uma proteção ao instituto matrimonial. Está errado? Não, não está errado. Mas veja que ele ainda faz uma menção à figura do casamento. Aí começam a se fazer as críticas em relação a essa situação aqui. Porque, veja, o que é que o legislador aqui, ele não colocou?
presumem-se concebidos na constância do casamento ou da união estável. Então, fica parecendo aqui que se você tiver uma interpretação restritiva da lei, esse artigo aqui somente vai se aplicar efetivamente para a figura do casamento. É isso? Pode ser que sim, pode ser que não, vai depender do caso concreto ou da forma que você vai discutir judicialmente. Eu, particularmente, entendo, né, que essa proteção que se dá aqui está se dando essa proteção à figura, ao instituto do matrimônio. Até porque aqui a gente verificou, né, que a união estável você não tem como definir inicialmente quando ela começou. Você pode até dar o momento do registro para fins patrimoniais, entendeu? Mas os efeitos, eles já surgem desde antes daquele registro, porque não é crível que uma pessoa chegue hoje, vire para a sua namorada e diz, eu quero viver em união estável com você, a partir de hoje a gente vai no cartório registrar. Então, nossa união estável começou a partir de hoje. Não é assim, entendeu? A gente estudou isso lá em união estável, porque o conceito que se dá para a união estável independe desse momento inicial. O que vai configurar a figura da união estável é o relacionamento público, contínuo e duradouro com a intenção de formar família. Então, não é o momento efetivo do registro que se garante o direito de a questão do momento inicial, do termo inicial da união estável. Então, o legislador, numa proteção ao Instituto do Matrimônio, o de 2002, ele copiou e colou os incisos 1 e 2 do 1597. E veja aqui que se dá uma proteção, mas é uma proteção ainda de natureza presuntiva, ou seja, você tem apenas a presunção de que isso daqui é uma verdade. Vamos aqui, ó. Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos, inciso 1, nascidos 180 dias pelo menos depois de estabelecida a convivência conjugal. 180 dias, aproximadamente o quê? 6 meses, né? Então, veja que nessa situação aqui, é uma presunção de que o filho que nasce pelo menos 6 meses depois de constituído o casamento, o filho é meu. Porque tem aquela presunção de que a pessoa estava tendo relação sexual antes do casamento, aquela coisa toda. Mas aí veja que é uma presunção, porque essa presunção, como nós falamos aqui na última aula, é uma presunção ainda não absoluta, é uma presunção relativa, porque maternidade é um fato e a paternidade pode ser discutível. Então eu posso chegar e lançar mão de um exame de DNA, ingressando com ação denegatória de paternidade, se eu suscitar a dúvida de que aquele filho realmente seja meu. Entendeu? Então eu posso lançar mão do exame de DNA. Mas, inicialmente, se eu não faço nada disso, a presunção de que o filho é meu, e se eu registrar aquele filho dali, ninguém vai me criticar dizendo que o filho, que eu esteja cometendo aquele crime lá do artigo 242 que nós falamos aqui e vamos falar novamente em outro momento. Tá certo? Aí vem o segundo inciso. Nascidos nos 300 dias subsequentes à dissolução da sociedade conjugal por morte, separação judicial, nulidade e anulação do casamento. Então, veja, aqui ele está dando, inclusive, um mês de lambuja, né? Porque 300 dias são aproximadamente 10 meses, né? Aqueles mesmos 10 meses, aquela mesma discussão que a gente teve lá, 1597, Adriana. Né? Aquela discussão que a gente teve lá na figura das causas suspensivas do casamento, de que a mulher grávida, né, ela não deveria se casar, né, em até 10 meses da dissolução da sociedade. O mesmo entendimento que o legislador aplicou lá, empresta-se para esse inciso 2 aqui, porque é uma presunção de que dentro do casamento as pessoas estavam mantendo a sua coabitação, mantendo normalmente as suas atividades sexuais, pensando dessa forma, e poderia, mesmo que tenha sido dissolvido a sociedade conjugal ou tenha sido extinta a sociedade conjugal, é uma presunção de que aquela mulher pode estar gestante decorrente do seu marido ou do seu ex-marido,
tá certo? Óbvio que da mesma forma, tanto o inciso 1 quanto o inciso 2, se houver dúvida em relação à paternidade, lança-se mão da ação denegatória de paternidade, onde a prova pericial ela é culminante para poder gerar o juízo de entendimento do juiz, né? Para que ele denegue a paternidade ou mantenha a paternidade. Então, isso foi uma cópia do Código de 16, o inciso 1 e o inciso 2. Tá tudo tranquilo, galera, até agora? Querem discutir alguma coisa? Ou a gente segue? Veja aí. Para a gente destrinchando aqui, passo a passo, esse negócio. Ok. Né? Então, vamos lá. Agora, veja aqui que o artigo, o 1597, a partir do inciso 3, foi uma inovação do do Código de 2002, né? Porque no Código 16 não se tinha tanta ciência em relação a essa circunstância. Vamos aqui. Presumem-se concebidos na constância do casamento, né? Na constância do casamento, os filhos havidos por fecundação, rapidinho, por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido. Veja o que nós temos aqui nesse artigo 1597, né? Nesse artigo 1597. Peraí, só um segundo. No artigo 1597, os filhos havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido. Veja, nós discutimos aqui isso em sala de aula, quando nós falamos da figura da impotência generande, né? E naquele momento nós falamos que a impotência generande, pensando aqui na figura do homem, né? Ele poderia ter um problema de infertilidade ou um problema de esterilidade, né? A esterilidade ela é mais ampla do que a infertilidade, né? Há questões meramente biológicas aqui agora, né? A gente tem que se socorrer aqui da biologia nesse momento. É possível que um homem ele produza os seus espermatozoides, só que esses espermatozoides eles têm uma certa dificuldade para se alcançar o óvulo para se fazer a fecundação. Questão de mobilidade, qualquer coisa desse tipo, até pode ser até um problema da mulher também, né? Teve casos aqui relatados na ciência e que foram utilizados isso em alguns momentos jurídicos, que a mulher ela tinha um problema de pH diferenciado na sua vagina, ou seja, ela tinha uma vagina mais ácida do seu pH, o que matava os espermatozoides do seu marido, ainda que os dois fossem totalmente férteis. Mas o problema da acidez, que era um problema hormonal dela, ela fazia com que os espermatozoides do seu marido eles não chegassem ao óvulo vivos para poder fazer a fecundação. Então, esse casal, ele partiu efetivamente para a fecundação artificial assistida, né? O que ocorre nessas circunstâncias, ou, como nós falamos aqui, da questão da infertilidade do homem, que produz espermatozoides, mas que não tem uma mobilidade boa para se poder alcançar o óvulo. Então, o espermatozoide vai precisar dessa ajuda da tecnologia. Então, se colhe o material genético da mulher, se colhe o material genético do homem e faz a introdução in vitro, né, do espermatozoide dentro do óvulo. Fecundação artificial homóloga. Por que é homóloga? Porque ela parte do casal, das pessoas que estão no casamento, né? Você pensa a sociedade conjugal como duas pessoas, você está dentro do casamento, você está pensando neles em uma sociedade. Então, é homóloga por conta do casal casado, né? Então, nessa circunstância, você tem a ajuda da ciência para se poder fazer o nascimento essa fecundação. Aí, veja, só que você não vai pegar a ciência ou a clínica, ela não vai pegar um espermatozoide e não vai pegar apenas um óvulo da mulher para poder fazer isso, porque pode não dar certo no momento da nidação, qualquer coisa desse tipo. Então, se faz várias fecundações, né? E isso vai ter
isso vai ter algumas repercussões, em especial no próximo inciso, né? Mas veja, havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido, significa dizer que o casal fez a inseminação artificial e durante a gestação, ou logo após essa fecundação artificial, o marido vem a óbito. Aquele filho dali é presumidamente nascido no casamento, por conta dessa fecundação artificial homóloga, né? Aí o inciso 4 vem dizendo: os filhos havidos a qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentários decorrentes de concepção artificial homóloga. Isso aí pode vir a trazer um certo problema jurídico, né? Porque veja o seguinte, como eu disse, o casal ele não vai fazer a fecundação de apenas um óvulo da mulher, com um espermatozoide, ele vai fazer vários. Mas também não vai se implantar todos os óvulos que foram fecundados no útero da mulher. Né? Vai se fazer as tentativas, o que der certo deu, o que não deu certo não deu, se tenta novamente, mas dando certo, aqueles embriões que foram criados, que foram fecundados, eles vão ficar guardados em criogenia, né? Porque o marido e a mulher, por conta da dificuldade de fazer, de gerar esses filhos de colheita do material de cada um, porque você já tem aquelas fecundações guardadas lá em criogenia. Qual é o problema que se tem em relação a isso? Porque a gente partindo do princípio da boa-fé, óbvio que a gente tem que permear sempre esse princípio, aqueles embriões excedentários, eles ficam guardados justamente para que o casal, se ele desejar ter outros filhos, eles utilizem aquele material que já está fecundado. Mas imagine a seguinte situação. O casal se separa, se divorcia. E a mulher, a divorciada agora, deseja ser mãe novamente. Entendeu? Ela, sabendo que ela é detentora do direito de embriões que estão guardados, ela vai na clínica e pede a inseminação desses filhos, desses embriões. Mas ela já está divorciada. Aí precisava da autorização do ex-marido? Eu entendo que sim, é claro, porque o material genético não é apenas da mulher, não pertence a ela, pertence aos dois. E aí veja o problema. Vamos imaginar que esse homem, o divorciado, ele não tenha tido a proatividade de ir na clínica e dizer: olha, eu não autorizo mais nenhuma inseminação com o meu material genético, porque eu já me divorciei da minha ex-esposa. Pronto. Essa divorciada vai e se insemina. O filho é do marido, porque vai presumir que ele nasceu do casamento. Mas aí, peraí. Mas e se eles estiverem divorciados e nascerem depois do divórcio homologado e averbado? O filho é dele. Olha o problema que ela criou para o rapaz, aí nessa situação. Perceberam? Ele pode ser obrigado a prestar alimentos, porque o filho é dele. Se fizer exame de DNA, vai se comprovar tudo isso, porque não é o inciso 7º, ou o inciso 5 que a gente vai ler daqui a pouco. É o inciso 4 que fala de fecundação artificial homóloga. Então, isso pode, embriões excedentários, então isso pode trazer um problema jurídico para eles. E até para a própria clínica, que se o marido ele proibiu e a clínica ainda assim o fez, a inseminação, ela quebrou com o contrato. Então, isso pode gerar um problema jurídico sério, tá certo? Então, tem que se tomar cuidado no momento que se analisa isso daqui, tá beleza? Aí pode haver até a seguinte situação. Ô, Michel, e pode haver uma mistura dos incisos 3 e 4? É possível. Vamos imaginar que o marido morreu e a mulher deseja, viúva, né? Ela deseja ainda ter um outro filho, mas quer ter um filho do seu ex-marido, a quem ela amava e ficou com ele até o final da vida dele. Ela vai, busca a inseminação artificial e faz.
Presume-se concebido na constância do casamento? Presume. Tem direito? Depende. Aí você vai ter que pensar uma outra situação. Por quê? Para fins de direitos hereditários, para fins de direito da personalidade é uma coisa, mas isso pode ter uma consequência jurídica diferente quando se fala de direito da sucessão, né? Porque temos um artigo lá em direito das sucessões, quem vocês vão pegar no semestre que vem, ou quem já pegou, não sei se algum de vocês já pegou a matéria, né? Tem um artigo lá, quando se fala de sucessão testamentária, que ele fala de concepturo, né, o ser que ainda vai ser concebido, ele somente terá direito se ele vier a ser nascituro em até 2 anos da morte do autor da herança. Olha a situação que a gente tem agora. Então, se essa mulher, o marido morre, e ela se insemina, 3 anos depois da morte do marido, o filho é do morto, mas esse filho que nasceu 3 anos depois, ele não terá direito hereditário. Ele não pode interferir na legítima ou no direito dos seus irmãos, e ele fica completamente sem patrimônio decorrente do seu pai, porque o patrimônio do pai já foi dividido entre os demais herdeiros, porque ele não nasceu em até 2 anos a morte do autor da herança. Entenderam, gente, isso? Beleza? Veja, Josi, não é o tempo neste inciso. A gente está falando aqui de direito hereditário, e esse direito hereditário, ele vai remeter aqui, quando você estiver já na sua vida profissional, você tem que levar em consideração, tem que se remeter aqui ao artigo 1800, parágrafo 4º, tá ali, ó. Se decorridos 2 anos após a abertura da sucessão, não for concebido o herdeiro esperado, os bens reservados, salvo disposição em contrário do testador, caberão aos herdeiros legítimos. Então, você é uma referência que você faz, porque senão você inviabilizaria qualquer tipo de sucessão. Entendeu? Inviabilizaria, porque senão você teria que resguardar uma parte sempre para a quantidade de filhos que a viúva desejasse ter do seu falecido esposo. Entendeu? Então você tem que fazer um estudo mais amplo em relação a isso. A gente está chamando a atenção aqui agora, porque no semestre que vem vocês vão estar estudando isso novamente. Essa parte daí. Beleza? Tranquilo? Agora veja o que diz aqui o artigo, o inciso 5 do 1597, que nós já falamos aqui algumas vezes nas nossas aulas. Presumem-se concebidos na constância do casamento. Veja, rapidinho. Até o inciso 4, se houver discussões acerca da paternidade, é possível se fazer uma ação denegatória de paternidade. Entendeu? É possível, porque veja, ainda assim, ou até no caso do inciso 3 e 4, a depender da circunstância, você pode até entrar com ação denegatória de maternidade e de paternidade, não com a intenção de prejudicar o filho, mas para fins até de uma reparação civil. Vamos imaginar que, porventura, tenham inseminado um casal A, ele vai nessa clínica e um casal B também faz. Só que na hora da inseminação eles trocam os embriões. Imagine. Vai nascer. O casal fez a inseminação, mas foi inseminado pelo produto de um outro casal que também tinha ido fazer inseminação artificial lá. Então, nessa situação, você vai verificar até que o DNA não é o mesmo. Entendeu? Veja, então, essa situação pode causar alguns problemas jurídicos, porque você vai presumir nascido na constância do casamento, quando, na verdade, o filho não é do casal, mesmo que eles tenham feito inseminação lá. Aí a culpa, a responsabilidade é toda da clínica, porque não foi diligente no momento de se proceder à inseminação. Ela não verificou efetivamente o material genético correto a ser implantado. Aí vem, poxa, mas a mãe já criou um vínculo, porque o vínculo é umbilical, né? O pai também já cria uma certa expectativa, aí vem a história. Vai fazer o quê? Entra com denegatória
e devolve o filho, vai colocar o filho em orfanato. Vejam as consequências, as situações que a gente tem. E se não se conseguir localizar o outro casal? Porque se localizar o outro casal, é possível judicialmente você fazer a troca dos filhos por conta da genética, entendeu? Mas ainda assim tem aquela questão do vínculo afetivo. Então, tem muita coisa envolvida em relação a isso, né? Agora, veja a diferença que você tem aqui do inciso 5, que fala: os filhos havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha a prévia autorização do marido. Então, veja que nós temos duas situações aqui, nesse inciso 5 do 1597. A fecundação artificial heteróloga é quando o material genético não pertence a um dos pares no casamento, né? Aí, pensando mais aqui na figura do esperma do homem, do espermatozoide do homem. Porque o marido, nessa circunstância, ele não produzindo espermatozoides, sendo estéril, qualquer que seja a circunstância, ele autoriza a sua esposa a ser inseminada pelo sêmen de um doador anônimo. Pronto. Então, meu amigo, se o marido autorizou, pouco importa o filho que vai nascer ali. É filho presumido na constância do casamento, porque ele autorizou a inseminação. Então, ele já sabia efetivamente que aquele filho não era seu geneticamente falando. Então, qualquer situação que seja, ele não poderá ingressar, nesse caso, com uma ação denegatória de paternidade. O que ele poderia fazer, se fosse o caso, era entrar com uma ação anulatória de autorização, e desde que ele comprovasse que aquela autorização que ele deu para a inseminação artificial heteróloga tivesse sido obtida mediante fraude. Se ele foi coagido a assinar aquela autorização, se ele foi induzido ao erro para poder autorizar, né? Se a pessoa se aproveitou de um momento de inconsciência ou de discernimento total dele e fez com que ele assinasse, ou seja, a figura do dolo, entendeu? Então, tudo isso daí pode ser motivo de ação anulatória, mas você teria que anular a autorização para você depois ingressar com o pedido de desconstituição desta paternidade, né? Porque, em princípio, essa é uma presunção absoluta, aí é absoluta, né? De que o marido autorizou. Ele tendo autorizado, não tem como você desconstituir mediante exame de DNA. Entenderam, gente, essa parte? Beleza. Agora veja, o que nós temos ainda na figura do reconhecimento havido no casamento, essa presunção, preste atenção aqui, essa presunção do artigo 1597, ele tem um termozinho jurídico bem interessante. É a presunção pater est quem demonstrar. Ou seja, o nome da presunção do artigo 1597 é essa presunção daqui. Presunção pateris est quem justa nuptia demonstrando. Pai é aquele quem se apresenta nas justas núpcias. Ou, pura e simplesmente, presunção pateris est, para deixar a coisa mais tranquila da gente falar, né? Então, essa presunção pateris est é essa exatamente estipulada no artigo 1597. Né? Então, veja. Em princípio, a gente tem que ler também o que diz o artigo 1604 do Código Civil. Veja aqui, ó, o que diz o 1604.
Ninguém pode vindicar estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade de registro, né? Aí tem umas questões aqui bem interessantes. Olha como o legislador ele trabalha com esses artigos aí. Nós estamos falando aqui dos filhos havidos dentro do casamento, né? A presunção. Olha o que diz o 1598. Salvo prova em contrário, se, antes de decorrido o prazo previsto no inciso 2 do 1523, a mulher contrair novas núpcias e lhe nascer algum filho, este se presume do primeiro marido, se nascido dentro dos 300 dias a contar da data do falecimento deste, e do segundo, se o nascimento ocorrer após este período e já decorrido o prazo a que se refere o inciso 1 do 1597. 1599. A prova da impotência do cônjuge para gerar, a época da concepção e lide a presunção da paternidade, ou seja, a pessoa aqui, ele poderia se livrar de uma ação, dessa questão, vamos dizer assim, da filiação, se ele comprovasse a época da concepção que ele estava impotente para gerar, ou seja, ele entraria com ação denegatória de paternidade, informando e provando que ele se encontrava incapaz para gerar. 1600. Não basta o adultério da mulher, ainda que confessado, para ilidir a presunção legal da paternidade. Então, veja, mesmo numa discussão que a mulher diz, eu traí você, mas tenho filho, a presunção é de que o filho é do marido. Aí ele teria que lançar mão justamente do exame da denegatória de paternidade para se comprovar que o filho não era dele ou do concubino da sua esposa, ainda que ela tenha confessado a traição. Cabe ao marido o direito de contestar a paternidade dos filhos nascidos de sua mulher, sendo tal ação imprescritível. Contestada a filiação, os herdeiros do impugnante têm direito de prosseguir na ação. Não basta a confissão materna para excluir a paternidade. A filiação prova-se pela certidão do termo de nascimento, registrado no registro civil, posse de estado de filhos e tudo mais. Tá certo? Então, veja que essa situação que nós temos aqui, algumas dessas situações de prova até de paternidade ou de maternidade. Se a mulher diz, eu traí meu marido, não sei o quê, a confissão dela não tem validade jurídica para você lidir a paternidade, até porque presume que ela traindo, ela também estava tendo relações com o seu marido, né? Então, veja, nós temos essas situações aqui, e o próprio código, inclusive, ele faz menção às possibilidades de reconhecimento de filho havido fora do casamento, né? Olha aí, tudo isso que nós estávamos discutindo aqui agora, nós estávamos falando dos filhos havidos dentro do casamento. Aí você começa a pensar como reconhecer o filho havido fora do casamento, né? Então, do artigo 1607 a 1617, né, juntamente com a parte ainda da Lei 8.560 de 92, né, que fala sobre a paternidade, né, nós tínhamos a possibilidade de reconhecer o filho hoje de 3 formas, né? Nós temos um reconhecimento voluntário, nós temos um reconhecimento administrativo e nós temos o reconhecimento judicial. São as 3 formas que a gente tem para reconhecer um filho havido fora do casamento. Reconhecimento voluntário, reconhecimento administrativo e reconhecimento judicial. Mas dentro do reconhecimento voluntário, olha o que diz aqui o artigo 1607. O filho havido fora do casamento pode ser reconhecido pelos pais conjunta ou separadamente. Quando a maternidade constar do termo do nascimento do filho, a mãe só poderá contestá-la, provando a falsidade do termo ou das declarações nele contidas. Isso aqui que é importante.
o reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento é irrevogável, mas nós estamos falando aí do reconhecimento voluntário, entendeu? Reconhecimento voluntário. Porque dentro desse reconhecimento voluntário, ele pode ocorrer por 5 meios diferentes. Eu posso fazer o reconhecimento voluntário diretamente no registro civil, né? Eu posso fazer via escritura pública, via testamento, né? Documento particular ou ainda perante o juiz em qualquer processo. Veja aqui o que diz o artigo 1609. O reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento é irrevogável e será feito, inciso 1, no registro do nascimento, né? No registro do nascimento. Inciso 2, por escritura pública ou escrito particular a ser arquivado em cartório. Inciso 3, por testamento, ainda que incidentalmente manifestado, eu posso fazer um testamento, inclusive, apenas para reconhecer um filho. Por manifestação direta e expressa perante o juiz, ainda que o reconhecimento não haja sido o objeto único e principal do ato que o contém. O reconhecimento pode preceder o nascimento do filho ou ser posterior ao seu falecimento, se ele deixar ascendentes. Então, veja, dentro do algumas coisas, Islane, né? Então, veja que esse reconhecimento havido fora do casamento pelo reconhecimento voluntário, eu posso utilizar de 5 meios para poder fazer esse reconhecimento. Mas eu voluntariamente vou e registro a criança, né? Ou eu vou diretamente no registro civil e digo, olha, meu filho aqui nasceu, eu quero registrar, mesmo eu não sendo casado, né? Eu pego a certidão de criança nascida viva, vou no registro, preencho lá todo o formulário e faço o registro de nascimento do meu filho. Reconheci voluntariamente. Por testamento, eu posso fazer um testamento e reconhecer. Eu posso fazer por escritura pública, né, onde eu vou ao tabelionato e reconheço o filho no registro civil e vai ficar registrado no cartório, no tabelionato. Posso fazer através de um documento particular autêntico, ou seja, eu faço um documento particular, uma folha de papel, às vezes de próprio punho, assino, reconheço firma e levo no cartório para poder deixar isso registrado, ou posso fazer por uma declaração judicial em qualquer processo, numa declaração perante o juiz. Veja qual é a consequência jurídica que a gente tem disso, que, via de regra, os reconhecimentos voluntários, eles não podem ser revogados, né? Uma vez que você reconhecer o filho de forma voluntária, você não tem possibilidade de desconstituir essa paternidade, né? Óbvio, como a gente sempre diz, em direito nada é absoluto, tudo é relativo. Posso anular esse registro através de outras ações, né? Mas não seria inicialmente uma ação denegatória de paternidade. Eu teria, por exemplo, que ingressar com ação de anulação do ato jurídico do cartório, porque eu posso ter sido coagido a assinar ou fazer aquele reconhecimento. Eu posso ter sido coagido a fazer um testamento reconhecendo uma pessoa como meu filho. Entendeu? Então você tem que tomar cuidado, porque isso não seria uma negatória de paternidade. Você está desconstituindo o documento primeiro, anulando o negócio jurídico que você fez, para poder você depois desconstituir a paternidade. E não entrar com a denegação direta. Tá certo? Aí veja que a gente tem aqui ainda a figura do reconhecimento administrativo, que seria a segunda hipótese, né? Aqui. Veja o que diz o artigo 1611. O filho havido fora do casamento, reconhecido por um dos cônjuges, não poderá residir no lar conjugal sem o consentimento do outro. Olha a situação que a gente tem aqui, entendeu? Um filho, vamos imaginar que a minha esposa, eu casado, a minha esposa, ela tenha tido um filho havido fora do casamento. Para que o filho dela venha morar na mesma residência, eu tenho que dar autorização. Entendeu? Senão eu vou ter que sair, ou ela vai ter que sair.
Está aqui no artigo 1611. Né? Aí tem aqui, o filho reconhecido, enquanto menor, ficará sob a guarda do genitor que o reconheceu. E se ambos os reconhecerem e não houver acordo, sob a de quem melhor atender aos interesses do menor. São ineficazes a condição e o termo aposto no ato de reconhecimento de filho e tudo mais. Deixa eu ver aqui. Olha que situação interessante aqui a gente tem no 1614. O filho maior não pode ser reconhecido sem o seu consentimento. E o menor pode impugnar o reconhecimento nos 4 anos que se seguirem à maioridade ou à emancipação. Eu quero, meu filho já tem mais de 18 anos, eu quero reconhecer ele agora. Eu preciso da autorização dele para reconhecer. E se eu reconheço sem autorização dele, meu filho pode impugnar, desde que ele tenha, dentro do prazo decadencial de 4 anos, para poder impugnar essa paternidade. Senão, vai se consolidar e o reconhecimento prevalece. Né? Deixa eu ver aqui. Aí veja as questões do reconhecimento voluntário interessantes que nós temos. Agora veja que a gente tem ainda a possibilidade do reconhecimento administrativo. Como é que funciona esse reconhecimento administrativo? A mãe, ela registra a criança e diz quem é o pai. Né? E aí o juiz, no cartório, né, ele vai intimar o pai para que o pai compareça e reconheça ou não reconheça o filho. Né? Então veja a situação. O cartório, efetivamente, não vai registrar o nome da mãe, mas não registra ainda o nome do pai, né? Porque, em especial, se o pai for uma pessoa casada. Né? Mas a mãe aí assina um termo que é enviado ao juiz corregedor do cartório. O juiz vai abrir o procedimento administrativo e notifica o suposto pai para comparecer em juízo no prazo de 30 dias. Né? Se o pai comparece em juízo, ele pode aceitar ou não reconhecer o filho. Se ele aceitar, o juiz faz um termo e manda reconhecer, aí passa a ser o reconhecimento administrativo e passa a ser um reconhecimento voluntário, mas é um voluntário forçado, mas o pai reconheceu. Né? Se o suposto pai agora não reconhece administrativamente ou não comparece no prazo de 30 dias, o juiz encaminha o processo para o Ministério Público, para que o Ministério Público promova a ação de investigação de paternidade. E aí, ingressando com a investigação de paternidade, aí você pode ter o reconhecimento judicial, que é a terceira forma de reconhecimento de filho havido fora do casamento. Né? Esse reconhecimento judicial, a mãe pode ingressar diretamente com a ação em nome do filho, ou o Ministério Público vai ingressar com essa investigação de paternidade, que vai seguir o rito ordinário. Né? Se for a mãe que ingresse com a ação em nome do filho, o Ministério Público vai funcionar como custos legis. Né? Se for o Ministério Público, ele é parte interessada em relação a essa investigação. Né? E veja, só que quando você tem a ação de investigação de paternidade, a prova cabal para se fazer não é testemunha, não. É a prova pericial. Né? Essa daí é importantíssima para se comprovar ou não a paternidade daquela criança. Aí vem a historinha. E se o juiz, manda citar o pai, para que o pai apresente seu material genético para se fazer o exame de DNA. Se o pai se negar a entregar, não venha com aquela historinha de você dizer assim, eu não posso fazer prova contra mim mesmo. O juiz ele vai presumir que você é o pai. Aí veja que vai ser uma presunção relativa ainda. Porque como é que você foge da presunção relativa? Provando em contrário. Então, se você, o suposto pai, instado a apresentar seu material genético, vira para o juiz e diz, eu não vou entregar não. O juiz, beleza, presumo que você é o pai. E aí o juiz, inclusive, determina a prestação de alimentos e tudo mais. E aí, meu nobre, você só tem 2 possibilidades de você fugir. Perdoe. Só tem 2 possibilidades de você fugir dessa historinha.
Ou você apresenta o material genético e se comprova que você não é o pai, ou você comprova que você não tem possibilidade de gerar filhos. Então, são as duas únicas hipóteses que você tem de desconstituir essa paternidade ou de você negar esta paternidade quando você tem a investigação em andamento. Ou você comprova que você não pode gerar filhos, ou que você, apresentando material genético, se comprove através do exame de DNA que o filho não é seu, certo? E aí, não sendo desta forma, o juiz, ou presumindo a paternidade, ou comprovando que você é o pai, que é o que o homem é, o suposto pai agora não é mais suposto, e sim efetivo, o juiz vai determinar que seja feito o registro do nascimento, né? Manda que o oficial, manda que o cartório faça esse reconhecimento através da sentença, né? E aí aquela criança, ele vai ter todos os direitos inerentes à afiliação. Veja o seguinte, não estamos aqui discutindo relações afetivas, né? Nós estamos falando aqui reconhecimento ou relações de natureza filial, né? Porque numa situação dessa de investigação de paternidade, se for o caso, a investigação de paternidade pode, e muitas vezes até acontece, infelizmente, que a criança não tem nada a ver com a história, que o pai, né, que tenha sido obrigado a reconhecer o filho, ele crie uma ojeriza em relação à criança. Mas a criança não tem nada a ver com a história. A irresponsabilidade foi dele e da mãe. Ali, vamos dizer assim. Né? Eu até gosto, aí às vezes isso causa até uma discussão, né? E infelizmente a gente não está nessa discussão presencial, mas é um pensamento que a gente tem, né, e que é compartilhado por algumas pessoas, que eu digo o seguinte, a responsabilidade, né, isso aí é uma opinião pessoal minha, né, não especificamente de professor, mas como profissional, né, que trabalha, que milita na área do direito de família, e uma opinião pessoal de quem estudou a matéria, né, não querendo criar maiores celeumas, né, mas aí eu sempre digo o seguinte, e espero que vocês entendam essa minha manifestação. Eu entendo que a responsabilidade hoje de uma gestação é da mãe. Preste atenção, vou explicar isso depois. Agora, a responsabilidade em relação ao filho é do pai e da mãe. Entendeu? Por quê? Se a pessoa tem uma relação sexual com uma mulher, né? Aí diz, ele não usou preservativo. Mas ele pode ter até utilizado o preservativo e já aconteceu algumas vezes do preservativo estourar também. E aí, isso você, ocorrendo essa situação, existe a possibilidade da mulher ter outras opções para poder evitar uma gestação indesejada, ainda que seja uma bomba de hormônio, tomando aquela pílula do dia seguinte, ou a mulher está tomando pílula anticoncepcional, ou está tomando aquela injeção anticoncepcional, ou utilizam diafragma, né? Qualquer tipo dessa situação. Mas é normal, inclusive, e ela, inclusive, ter causado o problema, entendeu? Ter causado o problema. Ela pode ter furado o preservativo para que, na hora da ejaculação, o espermatozoide passasse e fecundasse ela. Entendeu? Aí você chama. Peraí, todo mundo travou aí, foi? Certo? Pronto. Então, veja, nessa situação, como eu disse, a questão da responsabilidade, de qualquer sorte vai ficar gravado, gente. Né? De qualquer sorte, isso aqui vai ficar gravado, não tem problema, vai estar disponibilizado depois lá no canal do YouTube. Tá? Então, veja, nessa situação, como eu estava dizendo aqui, para quem perdeu, não sei que ponto vocês perderam, eu estava dizendo aqui que a minha opinião pessoal é de que a gestação é uma responsabilidade da mulher, mas a responsabilidade do filho é do casal.
é do homem e da mulher, porque existem outras possibilidades, e ainda muito mais voltadas para a figura da mulher, de se preservar de uma gestação indesejada. Porque mesmo que o homem tenha tido, tenha utilizado o preservativo, esta mulher pode ter furado o preservativo, ou esse preservativo pode ter se rompido durante o ato sexual e ter gerado essa situação. Então a mulher poderia muito bem utilizar-se de hormônios, ainda que seja uma bomba hormonal, né, da pílula do dia seguinte, ou da injeção do anticoncepcional, da pílula anticoncepcional, uso de diafragma, qualquer coisa desse tipo. Mas, como a maternidade é uma situação que é muito mais inerente à mulher, eu não posso chegar e virar para uma mulher e dizer para ela, tire o filho, porque isso seria um crime que eu estaria cometendo, induzindo uma pessoa a fazer aborto. Entendeu? Veja, então, a questão fora aqui da questão religiosa, não estou discutindo religiosidade, não estou discutindo religião de ninguém aqui, é apenas uma opinião profissional, tá certo? Então, em relação à gestação, para mim, a responsabilidade é mais da mulher, porque ela não pode ser forçada a ter filhos de uma outra, a ter o seu filho retirado da sua gestação, do seu próprio corpo. Mas, em havendo o filho, em surgindo o filho, a responsabilidade é sim, tanto do pai quanto da mãe. Entendeu? Porque nessa circunstância daí, é muito comum, e a gente não é raro a gente estar vendo algumas informações nesse sentido, de que muitas mulheres, em especial, em especial, quando se fala de homens que têm um certo poder aquisitivo, né, alguma coisa, elas utilizam isso muito como um filho, como sendo uma escala social. Então, isso deveria ser combatido, inclusive, porque quem sofre com essa história toda é o filho, é a criança, não é o pai nem é a mãe. É a criança que pode perder o afeto de um pai, entendeu? É uma criança que pode ser vista como fonte de renda para a mãe, porque ela é uma Maria gasolina, ela é uma Maria tatame, é uma Maria chuteira, é uma Maria palco, qualquer coisa dessas Marias que se chamam por aí. Entenderam, gente, essa parte? Filho não é brincadeira, né? É uma bênção. Eu sempre digo isso, que filho é uma bênção, mas a filiação tem que ser tratada com muito mais cautela e ter os olhos mais voltados para essa questão filial. Porque eu digo sempre uma coisa, pai, né, não é somente pai e mãe, né, vamos falar assim, mas pensando do pai, que é a discussão que normalmente se tem. Pai não é quem faz, pai é quem cria. Óbvio que você tem a obrigação de o genitor também ter obrigações jurídicas. Então, a garantia dos direitos do nascituro é responsabilidade. Não, eu não estou dizendo isso, Miquelas. Não estou dizendo isso, não. Eu estou dizendo que a responsabilidade da gestação, entendeu? A garantia do direito do nascituro é uma obrigação tanto do Estado quanto do pai e da mãe. Tanto assim que existe a figura dos alimentos gravídicos, inclusive. Entendeu? Eu não estou dizendo que a responsabilidade é totalmente da mulher, eu estou dizendo que a responsabilidade da mulher é para a gestação, não é a visão jurídica da coisa. Eu estou pensando aqui na relação pessoal, né, da gestação, entendeu? Eu sempre digo o seguinte, a mulher, ela é responsável por gestar. Porque, veja, se você tem uma relação com a mulher e essa mulher diz assim, Miquelas, eu estou gestante, você vai virar, eu estou com um filho seu na barriga, você vai virar para ele, tira o filho, você vai obrigar ela a tirar? Você não pode obrigar ela a tirar. Entendeu? Até porque aborto é crime. Indução ao aborto é crime também. Entendeu? Auxílio ao aborto é crime. Então, não estou dizendo isso, estou dizendo a responsabilidade para a gestação. Entendeu? A responsabilidade é mais dela para gestar. Ela está assumindo o risco de uma gestação e assumindo o risco de depois ter problemas jurídicos, mas não problema para ela. Quando eu falo problemas jurídicos, embates jurídicos, porque se for o caso, ela terá que ingressar com ação de reconhecimento de paternidade, ela terá que ingressar com ação de alimentos, pode ser acumulada a investigação de paternidade com ação de alimentos. Então, tudo isso daí tem que ser pensado com cautela antes de você chegar e ter um filho. Porque fazer o filho, pô, é gostoso pra caramba, todo mundo gosta. Todo mundo gosta de transar, é natural.
Entendeu? Agora, a responsabilidade dessa transa, né? Vai jogar um problema para a criança? Qual é a culpa que a criança tem de ter tido um pai ou uma mãe irresponsável na hora do sexo? Percebeu? A criança não tem culpa isso daí. Agora, o que ela não pode é sofrer questões de ser rechaçada até socialmente ou afetivamente por nenhum dos pais. É isso que eu estou dizendo. Entendeu agora, meu amigo? Agora, a responsabilidade em relação ao filho é tanto do pai quanto da mãe, querendo o pai, querendo ou não querendo o pai ser o pai daquela criança. Mas ele tem responsabilidade, tanto assim que, se for o caso, e a mulher até comprovar que ela precisa de auxílio durante a gravidez, ela pode entrar com os alimentos chamados alimentos gravídicos, e o marido e o pai, ou o suposto pai até nesse momento, terá a obrigação de pagar os alimentos gravídicos também, que quando a gente vai falando de alimentos, a gente vai chamar a atenção novamente disso daí. Beleza? Entenderam, gente? Ficou claro? Maravilha. Tá certo? Bem, aí agora eu vou dar uma pausa aqui